Oiê! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meus 10 seguidores assíduos do canal. Bom, pra ambientalizar vocês, estamos no meu quarto, em um domingo à tarde. Hoje é dia 8? Hoje é dia 8 de fevereiro, um domingo à tarde. Tá um dia lindíssimo de sol lá na rua. Eu iria mostrar pra vocês, só que eu fiquei muito tempo pra deixar a câmera nesse lugar exato, então eu não quero meu chinelo. E, enfim, acabei de almoçar, agora vocês vão tomar o meu chazinho da tarde, enquanto o meu almoço dá uma sentada no estômago. E aí eu vou começar a fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu quero sair daqui a pouco pra ver o pôr do sol, então vou só terminar minhas coisas, de organizar minha semana, e aí eu vou lá. Bom, eu fiquei um bom tempo pensando em qual poderia ser o primeiro assunto que eu ia trazer aqui no canal. E eu gosto muito de falar sobre diversas coisas, assim. Eu sou uma grande observadora do mundo. Eu sou aquela pessoa que todo mundo fala sempre, ela é muito viajona. Tu olha pra ela, ela tá, tipo assim, viajando no meio do nada. Eu não tô desligada do mundo. É só porque, às vezes, eu reparo uma coisa e eu fico, tipo assim, pensando sobre ela. E aí eu vou pro mundo da lua, entendeu? Só um adendo. Eu sou uma pessoa extremamente viciada em chá. Tipo assim, pra mim, chá é a experiência de tomar um chá, não é o chá, entendeu? Tipo, pra mim, tomar um chá é algo muito aconchegante, muito reconfortante. E a minha obsessão da semana é um chá de gengibre com limão. Eu não sei a marca específica, eu posso colocar uma foto aqui se eu gostar também. Mas é um chá que vende na Target. E, mano, é muito bom. É muito bom. Pra mim, tipo assim, é 10 de 10 eu jantar e tomar um chazinho, velho. Esse dia não foi ontem à noite, tava tipo assim, ó, eu tomando um chazinho de camomila antes de dormir. Eu fiquei, mano, isso aqui é vida, velho. Isso aqui é vida. Enquanto sábado no Brasil, principalmente, tá todo mundo metendo louco e... Enfim, ainda bem que eu não tô no Brasil. Enfim, eu tava refletindo muito sobre qual seria o primeiro assunto que eu traria pro canal. Tipo assim, eu quero falar sobre tantas coisas e qual... Eu começo por o quê? Por onde? Eu comecei a pensar sobre. E a maioria dos assuntos, assim, é o que eu mais tenho experiência de vida é com o lado fitness da minha vida, né? E sempre foi o principal nicho do meu Instagram, assim. A época que eu era realmente presente no Instagram, quando eu morava no Brasil, eu postava sempre sobre meus treinos, alimentação e tudo mais, porque eu comecei muito nova nessa vida de academia, né? Então foi um processo muito longo, assim, eu me descobri, ver o que que dava, o que que não dava, e eu percebi a minha evolução. Então, tipo, durante esse processo, desde que eu comecei a compartilhar, desde que eu comecei a treinar, assim, eu comecei a compartilhar, e as pessoas foram vendo a minha evolução comigo. E aí isso foi cada vez me motivando mais e mais, e aí cada vez eu fiquei mais presente no Instagram dentro desse nicho. Deixa eu tentar puxar vocês mais pra perto, porque eu continuo meio afastada de vocês. Eu acho calor humano é uma câmera. E aí, pensando sobre isso, eu pensei, eu acho que faz mais sentido eu primeiro contar pras pessoas como foi minha trajetória até aqui, desde que eu comecei a treinar, e familiarizar eles com isso, situar eles em como foi tudo. E aí sim, depois eu começo a falar sobre os outros assuntos que eu quero e etc. Então esse vídeo vai ser contando a minha trajetória até aqui, como foi, tudo. E eu gosto de falar sobre isso, aliás, nem lembro qual foi a última vez que eu falei pra alguém sobre, tipo... Faz muito tempo que eu não falo sobre. E eu gosto. E eu quero ter esse vídeo também pra um dia que eu, daqui, sei lá, mais uns 10 anos de treino, eu olho pra trás e vejo, tipo, caraca, ela tava só no comecinho. Bom, eu comecei na academia quando eu tinha 13 anos. Eu sempre tive uma alimentação muito boa em casa. Meus pais sempre se cuidaram muito no geral, assim. Sempre tive muita fruta, verdura, essas coisas. Não sei se é por conta dos meus pais serem do interior e eles já tinham essa criação no interior. Acho que as pessoas comem muita fruta e tal, né? Por ter os pés e... Então, eu nasci na cidade, me criei na cidade, mas eles tinham já esse costume. Então, eu sempre comi muito bem. E aí, em determinado período da vida, assim, que meu pai tava bem barrigudo, eu lembro que ele decidiu começar na academia. Aí, ele foi o primeiro, aí logo depois, a minha mãe começou também. E por eu ser filha única, a gente sempre foi muito grudado, nós três. Onde meus pais iam, eu tava também. Então, assim, eu vi eles indo e eu nem, tipo... sabe, a academia era uma coisa muito distante, tipo... Tá, beleza, a academia tá lá, eu tô aqui. Aí eu vi eles indo e eu fiquei tipo assim, tá, mano, meus pais estão indo pra academia, eu vou ficar em casa sem fazer nada? E eu falei, vou, né, eu vou junto. E aí comecei com a minha mãe, depois comecei com meu pai. E nessa época, com 13 anos, eu pesava 45 quilos. Eu era uma varinha tripa.
Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Eu era muito, muito magra. E eu não gostava do meu corpo, eu não me sentia bem com ele. Assim, tipo, não era algo que eu gostava de olhar no espelho, sabe? Eu ignorava o espelho mesmo, tipo assim. Aí eu falei, pô, na real, quer saber? Se eu já tô começando na academia, pra não ficar sozinha em casa, e eu já não tô bem com o meu corpo, mano, vamos fazer valer a pena, entendeu? E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia engordar, mano. Eu falei, eu tô aqui, eu vou fazer valer, vou engordar. E eu não sabia nada de nada. Eu não sabia nada de treino, não sabia nada de nutrição, eu não sabia de achos o que eu tava fazendo naquela academia. Entendeu? Eu tava lá. Vou tomar meu chazinho aqui, senão ele vai esfriar. Eu odeio bebida fria. Tipo assim, odeio, velho. Eu tomo café muito rápido só pra não... Coisa de louco. Eu tomo café muito rápido só pra não dar tempo dele esfriar. Enfim. Coloquei na cabeça que eu ia ganhar peso. Eu falei, mano, eu vou botar corpo. E assim, 13 anos é uma época... Eu acho que é pra adolescência ali, né? Acho que começa a adolescência. E aí, né, todo mundo, tipo assim, começa a querer ter bunda. E aí tu vê as amigas peitudas, bundudas. Sempre tem, mano, essas amigas na sala de aula. Tipo assim, a galera que já tem um corpo mal desenvolvido, tá ligado? E a Isadora, minha melhor amiga que eu falei no outro vídeo, a gente sempre foi os palitinhos, mano. Tipo assim, todo mundo já tinha menstruado, já tava beijando todo mundo e não sei o quê. E tava eu e a Isadora lá, tipo... Véi, sério, tipo assim, ainda bem que tinha a Isa de suporte, senão eu teria passado a vergonha sozinha. Mas a gente era, tipo assim, as atrasadas, entendeu? As nossas amigas estavam dando por aí, a gente não tinha nem beijado ainda, mano. Então, o bagulho era louco. E aí, tipo assim, eu olhava minhas amigas, pô, uma bunda peituda, e eu, esse palitinho, eu falei, não é assim não, mano, eu não vou aceitar. Se eu não tô gostando do meu corpo, do nada ele não vai mudar, né? Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer muito. Eu sempre fui de comer muito, assim. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre comi muito. Hoje em dia eu como muito também. E eu já tô, tipo, uns bons meses em cutting. Bem leve, assim, mas é difícil pra mim. É difícil pra mim comer pouco. E aí o que que eu fiz? Na época eu peguei o pouco que eu sabia e eu botei em ação. Eu tinha meu plano na cabeça. Preciso ganhar peso. As coisas que eu sabia eram: eu preciso comer muito e eu preciso treinar. E tomar água. Eram as 3 coisas que eu sabia de tudo de musculação. E aí eu comecei a comer muito. Eu já comia muito, então, tipo assim, eu só comia um pouco mais do que eu comia. Coitado dos meus pais, mano, porque eu não consigo nem imaginar o quanto eles gastavam de mercado naquela época, porque eu comia que nem um bicho. Eu lembro que eu colocava, mano, eu tava todo dia no YouTube assim, ó, como ganhar peso, como ficar com colchão. Mano, tem um vídeo. Eu lembro desse vídeo, velho. Eu lembro desse vídeo, peraí. Eu não achei exatamente o vídeo que eu tinha visto na época, mas era um vídeo, tipo assim, como ficar com as pernas grossas em 3 meses. Aí, mano, eu ia vendo todos que tinha no YouTube, eu tava lá assistindo. E aí uma das meninas deu de dica tomar sustagem, que é um suplemento alimentar pra criança ganhar peso, se eu não me engano. E aí, mano, foi essa. Tipo assim, os treinos treinados do jeito que eu sabia, tomando sustagem todo dia e comendo que nem doida. Era isso que eu tava fazendo. Eu tô tentando pensar o que que eu treinava, tipo assim, da onde que eu tirava meus treinos, mas eu acho que eu só fazia as máquinas mesmo e agachamento, peso livre, do jeito que eu achava que era. E aí, depois de um tempo, minha mãe começou a treinar com personal e aí eu comecei a treinar com ela. Então eu sempre treinava com personal com a minha mãe. E acho que dia de braço só, a gente treinava sozinha, assim, eu e minha mãe. Passou um ano, eu ganhei 10 quilos. Quando eu tava, tipo assim, 14 pra 15, eu fui pra 55 quilos. Aí fiquei, caralho, véi, porra. Tipo assim, o bagulho dá resultado. É só fazer. E eu era doida da balança. Sabe? Todo mundo tem essa fase. Acho que alguma época da sua vida com a academia você vai ter essa fase de você tá naquela balança toda hora. E, mano, todo dia eu tava naquela balança, mano. E eu ficava tipo assim, caralho, agora eu tô com 50, 51. Aí eu me motivava. Aí passava 2 dias, 49. Aí eu, ah, não, velho. E, enfim, eu nem sabia, né? Tipo assim, eu não tinha conhecimento de que poderia ser retenção de líquido e coisa errada. E aí foi isso. Aí tá, com 15 anos eu tava com 55 quilos. E aí eu continuei treinando, assim. Continuei treinando. Aí com 16 eu entrei pro terceirão. Nesse mesmo ano eu fui morar sozinha, perto da escola onde eu estudava. E aí era longe da academia do shopping onde eu ia. Assim, eu fiquei com preguiça mesmo de ir atrás de outra academia e tal, tipo, medo do novo. E eu fiquei, ah, esse ano é terceirão, então eu vou só focar em estudar pro vestibular.
E aí eu não vou focar no treino. Sério, mano, se eu pudesse pegar a Eduarda que decidiu isso hoje, véi, ela ia tomar uma minha. Eu não estudei, eu não treinei. E não é que eu não estudei porque eu era vadia das ideias, mas é porque eu não queria prestar vestibular pra nada. Então, tipo, eu não tinha motivação de realmente, tipo, meu sonho é ser médica, eu vou estudar pra prestar pra medicina. Não, eu não queria fazer nada. Aí terceirão foi um ano que eu não estudei, não treinei e só fui pra festa, mano. Bem dizer, esse foi meu terceirão, assim. Eu só vivi a vida como se... se nada fosse nada. E que bom que eu fiz isso na real também, porque depois do terceirão realmente a vida vira vida, né, mano? Tipo assim, tu tem que trabalhar, tu tem que ir atrás das coisas e a vida para de ser um morango como era enquanto eu só estudava. E aí, em 2020, eu voltei pra academia. Pensei, não, agora passou o terceirão, não tem mais desculpa, vou voltar. E eu voltei a não me sentir tão bem com o meu corpo, sabe? Eu perco peso muito fácil, então eu comecei a me sentir muito magra de novo. Não lembro o quanto de peso que eu tava, assim. Eu vou tentar colocar fotos aqui durante o vídeo pra vocês irem se situando com o que tava acontecendo. Só que aí 2020 foi o ano que eu vim pra cá, que eu falei no outro vídeo pra vocês, lembra? No primeiro vídeo aqui do canal eu falei que eu vim pra cá visitar a Isa sozinha. E aí eu passei um mês aqui. Eu lembro que eu já cuidava bem da minha alimentação, tava cuidando super bem, porque eu lembro que aqui, uns dias assim que a gente saiu, eu pedia salada. E eu nunca vou esquecer, mano. O primeiro dia que a gente foi no Mac, eu fiquei tipo, pô, acabei de voltar pro foco, né? Não vou comer Mac. Eu pedi uma salada, a salada foi $9. Eu fiquei tipo, $9? Porque, mano, 9 vezes 5, eu fiquei, véi, isso é muito pra uma salada, véi, tá louco? Eu era acostumada a pagar R$ 15 na salada no Shopping Itaguaçu. Ah, bem lembrado, nessa época do terceirão, eu não treinava, mas eu me alimentava muito bem. Muito bem, porque eu lembro que eu fazia minhas marmitinhas todo dia, levava pro colégio, levava sanduíche, comia no shopping, quase sempre que eu comia no shopping, eu comia bowl de salada. Então, minha alimentação sempre foi muito boa, assim, eu não lembro anos da minha vida que eu avacalhei com a alimentação. E isso eu devo muito aos meus pais. Tem muita gente que fala assim, né, tipo, como que eu gosto tanto de salada e vegetal e fruta. Mas é desde pequena, tipo, eu não tenho muito mérito por isso, sabe? Minha mãe me dava brócolis e se eu não comesse brócolis eu não ia comer. Tipo, nada. Ela não me dava opção, tipo assim, ah, filha, pega aqui os vegetais e se você não comer vegetais, você pode comer só o macarrão. Não, não tinha essa opção, não. E aí eu sempre gostei, tipo, não tem uma recordação na minha cabeça de uma época da minha vida que eu não gostei, sabe? Enfim. Aí eu vim pra cá, aí aqui eu não treinei, porque quando eu vim pros Estados Unidos era pandemia, então não dava pra treinar. Até lembro que eu fiz uns treinos assim com a mãe da Isa, em casa, sobe escada, desce escada. Mano, eu preciso achar esse treino, na real. Se eu achar, vou colocar aqui. Eu era bem magrinha, bem sem bunda. Então aqui eu tava, tipo assim, me alimentando como dava, mas comia muita besteira também, porque, tipo, era minha segunda vez só nos Estados Unidos e tudo meio novo, né? Sabor de mime novo, e chicken flay, e não sei o que, tudo, tipo assim, dá vontade de experimentar. Então eu experimentava bastante coisa. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu acho que eu parei de morar sozinha e eu fui morar com meus pais de novo. E aí nisso eu voltei a ir pra academia que eu ia. E aí eu comecei a pegar firme nos treinos. Então 2020 foi o ano que, tipo, eu voltei pra valer, sabe? Realmente comecei a treinar pra valer. Com 17. E aí era ano de pandemia, então, tipo, era sempre de máscara na academia e tal. Mas eu sempre ia. Eu lembro que eu postava direto uns vídeos no Instagram de máscara. E aí, aos poucos, né, foi liberando, começou a poder ir sem máscara e não sei o que, não sei o que. Então, assim, desde que eu voltei em 2020 até hoje, eu nunca mais parei. 2020 foi quando eu realmente comecei a ir todo dia, com compromisso comigo todo dia. E aí, desde então foi, assim. Aí, na época, eu comecei a compartilhar no Instagram e tal, aí eu comecei a me motivar, as pessoas falando e não sei o quê. Querendo ou não, isso ajuda muita gente, né? Tipo assim, nossa, como você é motivada, como não sei o quê. Isso vai motivando, porque daí eu comecei a ver que o que eu tava fazendo tava influenciando outras pessoas. E as pessoas vinham me falar isso. E eu ficava tipo, caraca, mano, que legal. Tipo, essa pessoa foi na academia porque ela me viu postando. E aí ela se motivou aí, tipo, mano, que maneiro, que maneiro. Então, assim, eu comecei a treinar fazem 10 anos. Mas direto, realmente, foi de 2020 pra cá. Então, esse ano já completa 6 anos. Caraca, é muita coisa, assim, quando eu paro pra olhar pra trás, eu fico, mano, que loucura, velho, é tempo pra caralho. E claro que nesses 6 anos tiveram 1 milhão de altos e baixos.
Eu nunca fiquei sem treinar, tipo assim, mais de uma semana nesse meio tempo. Mas eu digo em relação ao emocional, à alimentação e muita coisa, né? Realmente é uma montanha-russa, assim, tipo, não é algo linear. Tiveram muitas épocas que eu dei uma relaxada, épocas que eu não tava tão bem no meu psicológico. Eu acabei largando e descontando em comida. Épocas que eu também não tava bem no psicológico, mas eu resolvi pegar mais pesado como forma de tipo. Eu não sei se alguém vai entender o que eu tô falando, mas às vezes quando a minha vida tá fora de controle, eu sinto que eu preciso ter controle em uma coisa, pelo menos. Eu pegava essa aba da minha vida, que é academia e dieta, que eu sei fazer muito bem, e eu falava, não, isso eu tenho que controlar. Eu preciso ter controle pelo menos disso, então. Só pra minha cabeça ficar tranquila, sabe? E aí eu fazia isso, tipo assim, tava minha vida emocional desmoronando e coisas acontecendo, e eu ficava, não, isso eu vou fazer direito, mano. Aí eu pegava muito firme em em treino e dieta. Eu fiquei em Booking, tipo assim, de 2020 até 2023 eu fiquei em Booking, porque meu objetivo principal era ganhar peso. E aí ganhei, chegou um momento que eu fiquei roliça. E aí foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, e aí eu comecei a comer várias coisas aqui também. Por mais que, tipo assim, no dia que eu cheguei aqui, eu já fui pra academia à noite, eu comia certinho, tá? Na época eu morava com a Isa, a gente fazia as comidas certinha, marmitinha e tal. Só que eu comia muita coisa fora também. Tipo assim, eu tinha entrado num trabalho que tinha cookie toda hora, tinha donut toda hora, e pra mim era muito novo. Então toda vez que chegava eu ficava tipo assim, vamos comer? Vamos comer? Hora de comer? Toda hora eu era tipo assim, qual que é o docinho depois do almoço? E aí nessa época eu fiquei bem roliça, assim, aí eu comecei a fazer cutting. E até hoje em dia eu tô em cutting, bem dizer. É um cutting bem leve, então nada demais, assim. Aí em 2025 eu comecei a me sentir meio estagnada, sabe, com o meu corpo. Tipo, tava um corpo legal e tal, mas chega um momento que é muito difícil você ver diferença. Agora você se dá conta do quanto realmente ter um bom profissional de nutrição e um bom profissional de educação física com você faz muita diferença. Eu comecei a me ver meio estagnada, assim, e eu pensei, mano, por que eu não faço um projeto? Tipo assim, uns 2 meses focada. Eu queria me desafiar. E eu gosto muito de desafio, assim, tipo, me sinto muito motivada e funciona muito comigo. Parece loucura, mas pra mim é mais fácil eu me controlar estando dentro de um desafio, porque daí eu sei que não tem nem a possibilidade de eu comer. Tipo assim, me falei que eu vou ficar sem comer açúcar por um mês. Eu nem vou atrás do açúcar, porque eu sei que eu não vou comer. Tipo assim, eu sei que quando eu combino algo comigo e eu prometo que eu não vou fazer, eu não faço, não adianta. Na minha cabeça é que se eu mesma não cumprir o que eu prometi pra mim, quem vai cumprir, entendeu? Se você mesmo não tiver a capacidade de ser leal a você e cumprir com algo que você estipulou pra você, quem vai, véi? Ninguém. Ninguém vai. E aí eu pensei, mano, eu vou fazer um projeto. E eu fiquei de julho até setembro, 2 meses, 100%, mano. Eu treinava muito, eu fazia muito cardio, eu não fiz nenhuma refeição livre, eu não fumei nada, não bebi nada, eu fiquei numa caverna, assim. Eu fiquei 2 meses e eu na toca. Eu queria ver até onde eu ia, sabe? Eu queria ver se realmente eu era capaz e se eu ia aguentar. E foi foda, mano, porque foram 2 meses que tiveram muitos aniversários e coisa no meu trabalho, e comida, e toda hora, tipo assim, eu tento ficar olhando as pessoas comer e eu ficar tipo, carai, véi. Mas era bom. Eu acho muito bom treinar a cabeça e pra mim treinar a cabeça vem muito antes de querer colocar um shape. Não adianta você se afobar todo e querer ir atrás, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um projeto e vou cortar carbo. Mano, se a sua cabeça não estiver bem, nada estará. Não tem, velho, não tem. Aí acabou o desafio. Eu vou até colocar um vídeo de antes e depois aqui pra vocês verem. E aí quando acabou o desafio eu fiquei, tá. E agora? E aí? Por mais que tenha sido bom, assim, eu ter me desafiado, eu queria ver onde eu queria chegar e ok. Mas eu vi que realmente não é o que eu quero pra mim, sabe? Eu consegui ter essa clareza depois que eu fiz o desafio, porque no final de tudo,
qual que é o sentido de, tipo assim, eu fiquei 2 meses sem praticamente me divertir, sem sair com meus amigos, sem fazer nada e me privei de várias coisas pra, beleza, ter um percentual de gordura menor. Tá mais shapeada, tá? Tipo, e tem coisa que se não tiver um propósito, se não te preencher, não faz sentido. Tipo, não tenho o que dizer, não faz sentido. E aí, enfim, eu tive essa clareza de que, tipo, realmente não é algo que eu quero. Porque depois de tanto tempo nesse mundo de treino e etc., eu comecei a perceber que shape não é tudo no fim, sabe? Hoje em dia, minha definição de felicidade é assim, é eu conseguir comer sem sentir culpa, é eu conseguir parar de me preocupar com caloria a todo momento, parar sabe, de ficar nessa corrida por um corpo perfeito. Eu não tô fora disso ainda. Hoje em dia, a Eduarda atual, meu maior objetivo é conseguir realmente achar um equilíbrio nessa jornada, é conseguir ter um processo realmente leve, sabe? Hoje em dia eu ainda olho caloria de tudo. Eu não como nada sem olhar a lista de ingrediente, não como nada sem olhar a lista de caloria. Eu me cobro muito em relação a treino, eu me cobro muito em relação à alimentação. Já foi muito pior, já foi muito pior. Eu acho que eu nunca nem cheguei a abrir no meu Instagram nem nada, mas eu já sofri muito de distorção de imagem. Até hoje eu sinto que eu ainda tenho um pouco, assim, de, tipo, não conseguir reconhecer meus resultados, não conseguir me enxergar direito no corpo que eu tenho. Hoje tá bem menos, assim, mas por muito tempo eu tive isso. Eu sempre achava que eu tava magra demais. E se alguém chegasse pra mim e falasse, tipo, nossa, você engordou, você tá colocando mais corpo, eu ficava, tipo, como assim? Não, não, como assim? Eu não conseguia enxergar aquilo, cara. E até na época que eu tava mais cheinha, até na época que eu tava mais cheinha, quando eu vim aqui pros Estados Unidos, na minha cabeça, eu tava muito magra, tipo, eu sempre achava isso, sabe? E eu comecei cutting, até, tipo assim, eu fiquei pra minha nutri, será que eu começo cutting mesmo? Tem certeza? Ela ficou, não, o percentual de gordura tá alto, seria bom a gente dar uma reduzida por um tempo, sabe? E eu queria sempre mais e mais e mais e mais, por isso que eu fiquei tanto tempo em Booking. A minha relação com comida hoje em dia, eu diria que assim, ela tá 50% boa. Mas eu acho que tem 50% a melhorar ainda, sabe? Por mais que eu coma muito saudável, por mais que eu ame me alimentar bem, tipo, essa semana nem refeição livre eu tive, porque se eu não sair, se eu realmente, tipo assim, não tiver um porquê, tipo, ninguém me chamou pra. Eu não saí pra jantar com ninguém, eu não fui, sabe, pra nenhum lugar que me deu vontade de comer. Eu amo comer saudável. Tipo assim, realmente eu amo. Eu sei fazer 1 milhão de receitas saudáveis, né? Então, não tem nada que eu passe vontade, sabe? Se eu quiser fazer um bolo, se eu quiser fazer um cheesecake, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu faço saudável. Tipo, ontem meu café da tarde foi bolo de chocolate. Chocolate. Foi bolo de cacau. Minha janta foi hambúrguer. Tipo assim, eu como coisas muito boas, mas na minha dieta. Porque eu aprendi durante esse tempo as compensações e tudo mais, sabe? Tipo, como trocar ingredientes. Eu tenho uma noção muito boa do que eu tenho que comer em um dia. Só que é muito fácil, qualquer mínimo sinal de ansiedade, eu querer descontar em comida. E, tipo assim, eu preciso ficar mastigando a todo momento, todo momento, todo momento. Todo mundo que me conhece sabe que eu como muito, velho. Porque se deixar qualquer coisinha na minha frente, eu vou ficar comendo. Eu como, entendeu? Isso é foda pra mim. Tipo, meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles, hoje em dia, é ficar snacking, ficar petiscando durante o dia. E aí eu compro melão, eu compro essas coisas pra, tipo assim, tô petiscando, mas é um negócio que não é calórico, né? Eu acho que meu sonho hoje em dia seria eu ter os meus treinos, eu me sentir bem com o meu corpo do jeito que tá. Eu realmente me sentir, tipo assim, satisfeita com o meu corpo e comer intuitivamente. Tipo assim, comer o que eu quiser comer, sem me preocupar tanto com caloria e com peso e com sei lá o que e com sei lá o que. Com certeza, se eu pudesse voltar atrás e apagar um pouquinho de informação da minha cabeça, assim, pra eu não entender tanto de caloria e coisa arada, eu acho que eu faria isso. Porque uma vez que você aprende sobre calorias, sobre gordura, sobre carboidrato, não sei o que, como que desvê, entendeu? Como que desvê? Mas é isso. Eu quero compartilhar mais sobre essa minha jornada aqui com vocês, coisas que eu faço pra tentar tornar tudo isso mais leve e tentar fazer disso um processo legal, sabe? Porque se for sofrido, se for dolorido, se for desgastante,
Não é saúde, mano. E você, às vezes, tem que se puxar muito pra conseguir enxergar certas coisas, sabe? Então, se eu puder cortar o processo de algumas pessoas de não ter que sofrer certas coisas que eu não gostaria de ter sofrido pra conseguir ter enxergado as coisas que eu enxerguei, vai ser muito bom. Eu vou ficar muito feliz se eu fizer isso. E, enfim, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando que se quiserem me acompanhar mais de perto, meu Instagram é do Dabona, com 2 As no final. E para meninas, temos um Close Friends de garotas, que aí eu posto minha vida super atualizada. Todos os dias eu tô lá mostrando alguma coisa, falando alguma coisa. Enfim, obrigada pra quem assistiu até aqui e um beijo!